Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui no nosso programa, sempre trazendo os nossos convidados que compartilham conosco aqui as suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa. É uma grande alegria estarmos juntas toda semana, trazendo convidados tão queridos do nosso público, da TV, da rádio, pessoal que atua no movimento espírita, atua nas Casas André Luiz e outras instituições. E é muito bom a gente estar sabendo mesmo, né, Vanessa, um pouquinho de cada um, que são grandes exemplos para nós. No tema do nosso programa de hoje é o legado espírita. E para isso temos o nosso convidado, que é economista, administrador, palestrante, possui formação na área de programação neurolinguística, também é comunicador na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Seu Leonardo Cursi, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. É uma satisfação participar desse programa, com a sua presença e a presença da Vanderly também. E vamos ver o que é que nós podemos desfiar ao longo dos minutos que nos são reservados, né? É isso mesmo, seu Leonardo. Nós estamos aqui juntos, com tanta coisa para contar, né? Mas nós sempre começamos pedindo para os nossos convidados contar um pouquinho da sua trajetória com o Espiritismo, quais atividades está realizando atualmente, como conheceu Casas André Luiz, FEAL, por aí. Posso começar falando quando é que eu ingressei na doutrina dos espíritos. Isso foi há cerca de 50 anos atrás. E isso ocorreu porque em uma ocasião eu estava fazendo uma visita a um amigo e ele disse que estava lendo um livro, que tinha interesse em mostrar o livro. E o livro era o livro dos espíritos. Ele me passou o livro, eu dei uma olhada e alguma coisa disse que eu tinha que ler esse livro. E foi o que eu fiz. Logo em seguida, no dia seguinte, eu já estava de posse do livro. Este foi o meu início na doutrina espírita. Estudando os livros de Kardec, também muitos livros da psicografia do Chico Xavier, mas a frequência numa casa espírita aconteceu já um tempo depois, e onde eu comecei a frequentar, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer um curso de desenvolvimento mediúnico. Então, foi por aí que comecei com a doutrina dos espíritos. No tocante às Casas André Luiz, a primeira vez que eu tive contato com as Casas André Luiz, isso foi em torno de, acho que uns 40 anos também, né? Eu participei de uma excursão que justamente os alunos dessa escola que eu participava resolveram fazer uma visita para as Casas André Luiz. E lá fomos nós. E, de uma forma surpreendente, as pessoas tinham uma expectativa de que iriam estar diante de muita tristeza, mas ficaram surpresos que logo foram cercados pelas crianças, pelos adolescentes, que manifestavam uma alegria imensa, querendo estar conosco, participar lá da nossa visita. Esse foi o primeiro contato com as Casas André Luiz. Mas o contato maior que aconteceu foi a partir do ano 2000, em que alguém me apresentou, alguém não, foi o Américo Sucena, apresentou-me para o Éder Jeter, que era o administrador da Rádio Boa Nova, com a possibilidade de eu participar, de eu apresentar algum programa lá na Rádio Boa Nova. E assim foi feito. Então, em dezembro do ano 2000, eu apresentei o meu primeiro programa, logo no início de dezembro, e aí começou a minha trajetória, que vem até hoje. E certamente na questão do espiritismo, a minha participação continua, quer dizer, eu continuei frequentando a casa onde comecei lá os meus estudos, ali haviam várias atividades que eu tive a oportunidade de participar, e
mas certamente houve um alargamento da minha participação na doutrina dos espíritos com a minha participação na Rádio Boa Nova. Sobre isso, acho que podemos falar logo mais, não? Há uma data bastante significativa, que é o dia 28 de janeiro de 1949. Sabe o que aconteceu nessa data? Foi a data da fundação das Casas André Luiz. E sabe o que aconteceu comigo nessa data? Eu acabava de chegar em São Paulo, vindo do interior, e chegando em São Paulo, onde passei a morar, até hoje aqui estou eu, né? É uma coincidência curiosa, né? Quer dizer, na mesma data em que vim aqui para São Paulo, houve a inauguração das Casas André Luiz. De certa forma, acho que já estava marcado que em um dado momento iríamos cruzar os nossos caminhos, e de fato isso aconteceu. Muito bom conhecer a sua história, Sr. Leonardo. Que bom que o senhor está compartilhando aqui com os nossos ouvintes, telespectadores, seguidores também. E o senhor também possui um conteúdo bem interessante na internet, né? Com áudios, textos, vídeos. Como é que surgiu a ideia de reunir, realizar esses conteúdos também, divulgar, né, nas redes, na internet? Como é que é o retorno dos seus seguidores? No tocante o material que eu tenho, que eu divulgo através do meu site, através do YouTube, através do Instagram, do Facebook, do Spotify também. Aí eu preciso apresentar, quer dizer, como é que isso acabou se desdobrando. Os programas que eu apresento na Rádio Boa Nova é um autodescobrimento, mas eu também teve outras participações que acabou agregando também algumas coisas interessantes nessa minha participação. Eu participei, acho que quase durante 10 anos, num programa da Mercedes Marini, que era Vida Empreendedora. Mas aí eu fiquei conhecendo também o Éder Fávaro, e através do Éder Fávaro eu comecei a participar de outros programas, como, por exemplo, Diálogos Espíritas, Conversa Amiga com Você, Ação 2000, esse inclusive eu continuo participando no Ação 2000. E também participei de um programa que originalmente era um programa do Éder Fávaro, chamava-se Mensagem para um Novo Tempo. Mas, em um certo momento, ele não teve a possibilidade de continuar apresentando e perguntou se eu poderia assumir esse programa. E isso fiz, porém, aí já também com a colaboração do Américo Sucena, apresentamos o programa nos moldes em que o Éder Fávaro tinha estruturado, mas depois de algum tempo nós achamos que havia uma possibilidade de nós darmos uma nova feição ao programa. E a partir dessa reformulação, nós passamos a chamar esse programa de Mensagem Flex Total. Era um programa que era apresentado à meia-noite do sábado, me parece, já não estou muito certo, mas quanto à meia-noite eu estou certo, eu só não estou muito certo quanto ao dia. E no primeiro momento nós achávamos que íamos ter uma audiência muito pequena, às vezes até nós brincávamos, dizendo, olha, será que nós temos alguma testemunha ouvindo o nosso programa? Mas por surpresa nós descobrimos que havia sim uma audiência, e nós ficávamos sabendo isso depois através dos e-mails que os ouvintes nos mandavam. Isso fizemos durante isso vários anos, e aí, em um dado momento também, nós resolvemos paralisar por outros compromissos que tivemos que assumir. Então, isso, de certa forma, vamos dizer assim, é o leque das minhas participações na Rádio Boa Nova. E o que acontece? Eu comecei a apresentar isso no ano 2000. Hoje nós estamos no 2024. Eu devo ter apresentado no programa Autodescobrimento mais de 1000 programas. Agora, aí começou a acontecer uma coisa interessante, quer dizer, num dado momento eu entendi que a minha participação não deveria ser alguma coisa desestruturada. Eu deveria elaborar um tema e trabalhar em cima desse tema. E o que aconteceu? E nós vamos encontrar esses temas, inclusive no meu site, que é o leonardocurses.net, depois eu voltarei a dar o endereço de uma forma mais precisa. E os temas que são encontrados hoje lá no meu site é relacionamento, por outra forma que nós podemos entender, convivência, mas está lá na orelha do tema, relacionamento. Outro, excelência pessoal. E um terceiro tema, vida em sociedade. Então, o que acontece?
eu acabei estruturando, quer dizer, uma espécie de um sumário inicial, onde gradativamente eu fui desenvolvendo aquilo que eu tinha identificado de uma forma prioritária para colocar isso. Então, toda vez que eu ia apresentar um programa na Rádio Boa Nova, eu preparava isso, quer dizer, eu não fazia o programa de improviso, muito ao contrário, quer dizer, eu fazia uma preparação durante uma semana e aí apresentava o programa. Então, o que acontece? As gravações de áudio e que são encontrados no meu site têm como origem os programas que eu apresentei, especialmente no programa Autodescobrimento. Houve um tempo que também estava presente o que eu tinha apresentado sobre vida empreendedora, mas aí eu deixei de dar continuidade a esse tema eu retirei do meu site. Então, o que acontece? O que ficou claro para mim que haviam duas coisas fundamentais para que pudesse explorar. Uma é relacionamento. Por quê? Porque esta é a principal tarefa que nós viemos aqui para executar nas nossas encarnações. Quando retornarmos ao plano espiritual, a avaliação que nós vamos fazer, qual foi o progresso que nós fizemos na convivência com as pessoas. E certamente, então isso ensejou a possibilidade de eu desenvolver uma quantidade bastante grande de programas em cima desse tema. E por que eu coloco isso como prioridade? Porque há outras atividades que nós desenvolvemos enquanto encarnados, necessário a nossa própria presença aqui, os recursos que nós queremos e de outras manifestações também. Entretanto, aquilo que nós levamos na nossa bagagem quando retornamos ao plano espiritual é aquilo que nós conquistamos na nossa convivência. E, por outro lado, a questão da excelência pessoal, eu comecei a trabalhar muito em cima disso, porque quase sempre existe vamos dizer assim, uma tendência de depreciar o ser humano. Eu até lembro algo que o Santo Agostinho, esse que nós encontramos em muitas mensagens nos livros espíritas, ele dizia o seguinte, que diante de uma quantidade imensa de espetáculos grandiosos que nós temos na natureza, nós ficamos deslumbrados, maravilhados, como é o caso do pôr do sol, das nuvens correndo no céu, enfim, aquilo que nós podemos divisar com os grandes telescópios que nós temos, o cosmos de uma forma fantástica, as quedas d'água, enfim, os passarinhos, os animais. Tudo isso é motivo para nós nos admirarmos. Mas ele disse que ficava espantado de nós não nos maravilharmos diante da maior maravilha da criação de Deus, que somos nós, os espíritos criados por Deus. Então, a tese de trabalhar sobre excelência humana é justamente no sentido de desenvolver as nossas capacidades, as nossas virtudes, e não dar o foco de reprimir erros, reprimir uma série de coisas. É no sentido de nós nos maravilharmos. Então, esta é, vamos dizer assim, o enfoque desse tema. Então, em rápidas pinceladas, aquilo que consegue, inclusive quem entra no meu site vai encontrar lá legado de Leonardo Curso. Enfim, esse é o resultado do meu trabalho de 20 anos. Poderia ter escrito um livro. Entretanto, a minha área não é bem de escrever, é de falar, é de produzir áudios, de produzir vídeos, e foi por aí que eu acabei caminhando. Né? Muita coisa para contar, né? Uma caminhada grande. A participação no jornal Nova Era também é importante, porque é muito ouvido. O senhor já contou bastante, mas eu gostaria de saber se tem algum fato relevante, alguma coisa que tenha acontecido no retorno que as pessoas dão ao seu trabalho. Bom, é comum, muitas vezes, eu encontrar pessoas que tiveram em palestras que eu tenha realizado, e a respeito de palestra é bom também eu colocar o seguinte, a quantidade de palestras minhas se expandiram de uma forma bastante significativa em função da Rádio Boa Nova. Então as pessoas ficavam me conhecendo através dos programas que eu participava na Rádio Boa Nova, e daí surgiram os convites. Até o início da pandemia, depois da pandemia isso mudou de maneira significativa, eu tinha feito aí quase 1000 palestras.
Então era muito comum, às vezes, encontrar pessoas que tinham assistido palestras ou assistido aulas que eu dava na instituição que eu frequento. E durante um tempo também eu ministrava as aulas no curso de Educação Mediúnica. E as pessoas diziam, olha, até hoje eu me lembro de tal coisa que falou. Então isso é gratificante porque a gente percebe que alguma coisa daquilo que nós falamos, daquilo que nós procuramos divulgar, acabam, de certa forma, sendo lembrados para as pessoas. E, curiosamente, não faz muito tempo, indo lá na casa espírita que eu frequento, alguém me apresentou lá um jovem, cujo nome dele é Leonardo. E aí a pessoa esclareceu que ele tinha dado esse nome em função daquilo que eles tinham, porque acompanhavam a minha participação, quer nas palestras lá na casa, ou nos meus programas da Rádio Boa Nova. Então essas coisas, muitas outras coisas vão se registrando, mas certamente como não há uma notação criteriosa a respeito disso, então fica uma sensação, uma percepção de que o trabalho que eu acabei realizando tem um significado, tem um propósito. E muitas vezes as pessoas perguntam também o seguinte, mas por que você faz palestra? Por que você dá aulas? É porque você quer mudar as pessoas, quer ajudar as pessoas? Eu podia até dizer isso, mas não é não. Eu faço isso porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer palestras, gosto de apresentar o programa no rádio. Agora, na medida em que a gente procura colocar qualidade naquilo que faz, claro que isso acaba também, de uma forma ou de outra, beneficiando aquelas pessoas que tenham contato. Mas, certamente, a principal motivação minha é isso. É algo que eu faço com muito gosto. E o que a gente faz aqui com muito gosto é levar informação para você que está na nossa sintonia aqui na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Hoje, no Quem Somos Nós, trazendo como tema o legado espírita e o nosso convidado compartilhando a sua história, suas experiências conosco, o senhor Leonardo Cursos. O que você está achando do programa? Pode deixar também uma mensagem aí no nosso WhatsApp e fala que é para o Quem Somos Nós. Vamos deixar aqui o WhatsApp 11 99643 3827. Nosso programa e toda a programação da FEAL só é possível com a sua colaboração no Clube Amigos da Boa Nova. Então, se você não é sócio, vamos deixar aqui também o nosso convite para você vir conosco fazer parte da nossa rede de amigos que compartilha o bem pelas ondas do rádio, da TV, da internet, para o planeta inteiro. Venha conosco, ligue aí no 0800 12 018 38. Fale com os nossos colaboradores, eles vão te atender muito bem, e a nossa gratidão e carinho a todos os sócios, né, que estão ajudando a manter a programação da FEAL no ar, Fundação Espírita André Luiz. Ligue aí, tá na tela o número 0800 12 018 38. Se você preferir, também pode acessar o site para se tornar um sócio. Nosso site é o feal.colabore.org, também está na tela para você tirar suas dúvidas, saber quais são os seus benefícios se tornando sócio e ajudar a manter a nossa programação aqui no ar. Está aí na tela feal.colabore.org. Gratidão, muito obrigada a todos que estão conosco, né, que colaboram aqui com o nosso trabalho também, nossa gratidão. O senhor falou bastante, senhor Leonardo, das suas palestras, né? O senhor, com certeza, já falou dos temas que mais gosta de abordar também, que é relacionamento e convivência. Mas qual que é o seu maior aprendizado como palestrante para você, para a sua vida pessoal também? Existe uma máxima que diz o seguinte: se você quiser aprender, ensine. Por quê? Porque para ensinar você tem que preparar, senão você não vai passar um material que seja de qualidade. Então, o primeiro que acaba se beneficiando com a preparação daquilo que é apresentado numa palestra ou numa aula é o palestrante, é aquele que vai oferecer a aula. Ora, então todo esse material que eu produzi associado à convivência, isso certamente mudou muito a minha convivência, como é que eu lido com essas questões do relacionamento com as pessoas. E no tocante à questão da excelência humana, é evidente que eu acabei descobrindo muita coisa que simplesmente estava latente, que eu podia desenvolver, que eu poderia manifestar. Então, é certo, então isso tudo produziu uma mudança significativa. Imagine isso, fazendo durante 20 anos, mais de 1000 programas, mais cerca de 1000 palestras também, e outras coisas
na casa que eu frequento e que eu não estou computando esses números, é evidente que isso deve acabar produzindo uma mudança. Porque quando a gente vai apresentar um tema na rádio ou numa palestra, nós vamos apresentar alguma coisa que de certa forma, nos mobiliza, que nos atrai o interesse para fazer aquele tipo de coisa. E quando nós fazemos isso com interesse, nós acabamos incorporando esse tipo de coisa. Então eu diria o seguinte, o Leonardo Cursis de antes de 2000 e depois de 2000 é muito diferente. Quer dizer, houve uma profunda transformação. Isso certamente acabou beneficiando o relacionamento na minha casa, com minha esposa, com minha filha, com as minhas netas. Isso também, quer dizer, houve uma boa parte do tempo em que eu apresentava isso e também exercia uma atividade profissional. Então, no próprio ambiente de trabalho, acabou havendo vamos dizer assim, um benefício muito grande de tudo isso que tem feito. Mas uma coisa que eu quero falar antes que eu esqueça, é o prazer de certas convivências que ocorreram na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Mas eu vou falar especialmente daqueles que não estão mais conosco e que é uma tremenda saudade. Eu vou me lembrar, por exemplo, do Hamilton Del Chiaro. Quem não lembra do Hamilton? Apresentava um programa fantástico, Sol nas Almas. Ele participava de uma série de outros programas. Hamilton Saraiva. Ele foi um dos primeiros que, juntamente comigo, começamos a participar do Jornal Nova Era. Primeiramente era apresentado apenas na rádio e depois passou a ser apresentado também na TV Mundo Maior. Esse foi um dos primeiros parceiros que eu tive para essa apresentação. O Silvio Lemos, esse não está no plano espiritual, não, esse está aqui vivinho, né? Foi outro que participou no Jornal Nova Era, que nós fazíamos a parceria. Mas lembrando também de Hamilton Guerreiro. Hamilton Guerreiro, ele, juntamente com o Américo Sucena, participou do programa Mensagem Flex Total. E o Hamilton Guerreiro também apresentava um programa na rádio, eu não me lembro agora o nome, mas é uma criatura fantástica. Ele está provavelmente fazendo programas lá do outro lado. E André Fávaro, tive uma convivência bastante grande com ele, inclusive participando da AD, que é a Associação de Divulgadores do Espiritismo em São Paulo, em que ele era o dirigente dessa instituição. E a Dom Donato, quantas vezes encontrava ele pelos corredores, conversavam, o Reinaldo Leite, enfim, há outros que provavelmente eu vou acabar esquecendo. Mas daqueles que aqui estão ainda, há evidente, muitos eu tive a possibilidade de conviver com os técnicos que permitem com que nós possamos falar no rádio ou nos apresentar na televisão. Eu não vou citar nomes, porque certamente foram muitos, eu vou acabar esquecendo de muitos aí. Mas eu gostaria de dizer também, eu estou com saudades da Dona Maria. A Dona Maria é aquela que prepara um cafezinho gostoso lá na TV Mundo Maior, né? Faz tempo que eu não tomo o cafezinho da Dona Maria. Beijo para a Dona Maria e a toda a nossa equipe e a todos também que o senhor Leonardo lembrou. Que bom fazer uma homenagem, né? Lembrar de tantas pessoas, tanto aprendizado. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, né? Temos que encerrar o nosso programa, mas agradecemos a sua participação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por ter participado. Sucesso para o senhor. Só gostaria de registrar o final, e podem me encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify e o meu site, que tem todo esse material. Quem entrar lá poderá verificar. Se colocar no Google lá, site de Leonardo Cursis, vai aparecer facilmente, não precisa colocar www, coisa nenhuma, vai aparecer. Então, põe no Google, site de Leonardo Cursis. A única coisa é escrever Cursis certo, que é Kurcis. E vai encontrar uma quantidade imensa. Inclusive, os áudios e os vídeos que eu acabei produzindo, todos eles estão também lá no meu site. Se aquilo que pode ser encontrado no YouTube, também pode ser encontrado lá no meu site, com uma diferença. No meu site, isso é apresentado de uma forma mais estruturada. Quer dizer, existe, vamos dizer assim, uma lógica por trás dessa estruturação, enquanto que quando entrar no YouTube e no Facebook, isso nem sempre é possível, né? Mas muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, com a Vanessa, com a Vanderly e com o Henrique, que nos mandou o link para podermos entrar aqui pelo Zoom. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
E toda segunda-feira, meio-dia, no Jornal Nova Era. Você acompanha o Leonardo Cursos com a equipe lá do jornal também. E é muito bom, né? Que no Quem Somos Nós podemos conhecer nossos comunicadores. Que oportunidade bacana. E Sim. o autodescobrimento é de terça-feira de matina, às 6h30, com reprise aos domingos às 14h30. Ótimo. Maravilha! Gratidão, gratidão Henrique e Thaís na produção também, o Rogério lá na Geração TV, gratidão a todos, estaremos de volta no próximo Quem Somos Nós, eu, Vanessa Cavalcante, com a senhora Vanderly Batista. Até lá, senhora Vanderly. Até lá e parabéns, seu Leonardo, por todo o seu trabalho, seu estudo e dedicação à doutrina espírita. Você acompanhou Quem Somos Nós?